Graças e paz, irmãos. Vamos começar aqui o estudo. Agora é o estudo 8, sobre a soberania do Espírito Santo. Vamos orar antes de a gente iniciar? Senhor, nós te louvamos, Deus, pela tua bondade, tua fidelidade, teu amor, misericórdia, Deus. A soberania do Senhor sobre tudo e sobre todos, Pai. Nós queremos te louvar por este tempo aqui, pedimos que o Senhor nos abençoe e neste frio aqueça o nosso coração da tua palavra, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Com soberania do Espírito Santo, nós gostamos de falar que Deus é soberano, né? Se Deus é soberano, logo seu Filho também é soberano. Ele é Deus. Deus é soberano, Jesus é soberano, logo o Espírito Santo também entra nesse estado de soberania. Como que isso se dá? A gente pode ver isso na Bíblia. O Espírito Santo está presente em todos os momentos da Escritura. De Gênesis a Apocalipse. O Espírito Santo, ele é sempre presente. Sempre presente em todo tempo, em todo momento. No Antigo Testamento, por exemplo, onde vocês acham que podemos ver o Espírito Santo? Agindo sobre alguma situação específica. Olha só, vamos passar aqui, ó. Nós podemos ver o Espírito Santo no Antigo Testamento, por exemplo, na criação. A criação está aí, o Espírito Santo está presente na criação. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Está se referindo ali a Jesus, mas também está se referindo ao Espírito Santo de Deus. Isso que eu ia falar agora. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É um trabalho conjunto. Deus, Jesus e o Espírito Santo. Onde mais nós podemos ver o Espírito Santo presente na palavra de Deus? Na vida do povo ao longo da história. A gente for pegar Êxodo, o restante do Antigo Testamento, a gente vê o Espírito Santo agindo através deles e em benefícios dele. Onde nós podemos ver? Na libertação, Faraó, maná que caía do céu, na nuvem que cobria de dia, no fogo que o seguia à noite, na água que saía da rocha, nas falas de Deus, da aliança que Deus fez com o povo. Entre outras coisas, a gente pode ver o Espírito Santo agindo. Então Deus nunca iria agir sozinho. Deus sempre vai agir junto com a Trindade. E o Espírito Santo está ali. Aí, se você for ler, por exemplo, o livro de Juízes, você vai sempre ver. Quando tinha um governante bom, o que acontecia? O povo chegava para mais perto de Deus. O povo obedecia a Deus. Aí eles ficavam sem liderança. O juiz ou o rei morria. Entrava um outro lá que não fazia a vontade de Deus, não seguia os caminhos do Senhor. O que acontecia com o povo? O povo regredia e começava a viver sem lei, sem obedecer a nada e nem a ninguém. Aí o que Deus fazia através do Espírito? Ele ia estabelecendo o povo, ia conduzindo o povo na palavra. Quando isso acontecia, o povo vinha andando para trás, andando para mais longe de Deus. Deus ia lá através do Espírito levantava um profeta. Aí a gente vê lá na Bíblia, assim diz o Senhor. Ou o Espírito Santo toma, a palavra bíblica, agora eu esqueci. Incorpora não. Demônio. Ajuda aí, gente. Possui. A palavra é realmente essa. Ele possui a pessoa. Isso. Ele possui a pessoa. Né? Aí a pessoa ia lá e cumpria uma determinada tarefa, falava alguma coisa ao povo. Então Deus estava sempre ali agindo
com o seu espírito em benefício do povo. Pode ver isso no Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento vai nos mostrar isso. Quando a gente chega lá no Novo Testamento, aí muda agora, não são mais os profetas. Agora existe um profeta, que é o Senhor Jesus. Ele opera através da soberania do Espírito Santo. Tanto que ele fala o quê? Eu e o Pai somos um. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Logo, o Espírito Santo também está ali junto, que nunca você vai ver separado. O que eu falo não falo da minha parte mesmo, eu falo das palavras que o Pai me enviou falar. Eu faço a obra que o Pai me enviou fazer. Sempre ali, na soberania do Espírito Santo, que ia guiando todas as ações e palavras do Senhor Jesus. Então, olha só, tudo que os apóstolos fizeram, a partir de Atos 2, com o derramamento do Espírito Santo, foi na direção do próprio Espírito. Foi na autoridade do Espírito, foi na condução do Espírito. Qual que era a atitude dos apóstolos antes da morte de Jesus? Estava ali aprendendo dele, vendo tudo que ele estava fazendo. Jesus morreu, o que eles fizeram? Recuaram. Fugiram. Pedro negou. Judas traiu. A partir de Atos 2, o que acontece? Eles avançam. Eles entenderam todo o processo que eles passaram. Eles só fizeram isso através da direção do Espírito Santo, da autoridade do Espírito, na condução do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo não tivesse vindo em Atos 2, não seria possível isso acontecer. Porque tudo que acontece na Bíblia a partir de Atos 2, acontece porque o Espírito Santo foi derramado. O Espírito Santo, então, ele é Deus operando na vida do povo de Deus, e o seu maior propósito é exaltar a obra de Cristo. Pode ver isso em todo o Novo Testamento, e a gente pode ver isso na nossa própria vida. Quem é que age na nossa própria vida? O Espírito Santo de Deus. Com qual propósito? Glorificar a Deus, afinal foi para isso que nós nascemos. Para glorificar o nosso Senhor. A gente só consegue fazer isso na direção do Espírito Santo, não segundo a nossa própria força. Então, onde que o Espírito Santo fala? Na Bíblia. Fala pela palavra. Não que o Espírito estivesse restrito à pregação da palavra e os sacramentos. O que é um sacramento? Marisa. Fala igual a Luiz, doutora Marisa. Não, sacramento é algo que Jesus instituiu na terra para que a gente possa, uma ordenança que a gente possa testemunhar dele. Quais que são os sacramentos? Só tem dois: o batismo e a ceia. A Igreja Católica aí, ela tem um número de 7 sacramentos, né? Mas o que nós vemos na Bíblia é somente dois deles, que é o batismo e a ceia. Não que o Espírito Santo está restrito a isso, mas ele não trabalha longe da palavra, longe dos sacramentos. Está sempre de acordo com a palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus, não. Segundo a Igreja Católica, sim. O Espírito havia sido dado à igreja, nós vemos isso, não para trazer novas revelações, como, né, os pentecostais e neopentecostais, eles se apegam a isso aqui. Deus me deu uma palavra nova. Eles usam a palavra rema. Deus me deu uma palavra rema, uma palavra nova. Deus está me revelando. Então o Espírito Santo não foi dado a nós para isso, para adivinhar o futuro. Vou adivinhar o futuro do Paulo, do Jaime, que vai acontecer com eles. Mas o Espírito Santo nos foi dado para nos instruir nas palavras do próprio Cristo e dos profetas. Olha, vamos abrir aqui Hebreus. Hebreus capítulo 1. Vai dizer para a gente muito bem sobre isso. Ó,
Havendo Deus, outrora, lá atrás, falado muitas vezes e de muitas maneiras, a gente vê muito bem isso no Antigo Testamento, aos pais por quem? Pelos profetas. Vários foram levantados. Nestes últimos dias, está falando ali agora no presente, no Novo Testamento, nos falou pelo Filho. Quem é o Filho? Jesus. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também, olha aqui, ó, também fez o universo. Então não está desassociado aqui. Qual que é a base da nossa fé? É a palavra de Jesus, que foi fundamentada, a palavra de Deus, fundamentada nos testemunhos de Jesus e dos profetas. Era nessa própria palavra que os apóstolos se baseavam para fazer tudo o que fizeram. Então não é nada da nossa mente, não é nada da nossa própria força, não é uma nova revelação. A revelação já está aqui. Quer conhecer sobre Deus? Está aqui. Sobre Jesus? Está aqui. Sobre o Espírito Santo? Está aqui. A Bíblia trabalha em cima desses fatos. E o Espírito Santo não trabalha longe da palavra. Então, de acordo com Calvino, ele diz que o Espírito sela nossas mentes quando ouvimos e recebemos com fé a palavra da verdade, o Evangelho da salvação. Efésios 1,13. Vai abrindo aí uns textos para a gente poder ver. Pode? Após o quê? Ouvir o Evangelho e crido no Evangelho. Vem o Espírito e sela. Já falei que é como se aquela mesma analogia do boi. Quando o seu patrão vai lá e marca ele. Está selado. Ninguém não pertence mais a outra pessoa. É daquela pessoa. É daquele dono. E nada pode tirar aquele selo. É isso que o Espírito Santo faz conosco. Quando nós recebemos a fé, com fé, a palavra do Evangelho. Mas não somente quando nós recebemos com fé para a salvação. Todo domingo a palavra é pregada. No culto, mas é o culto de domingo. Vamos falar, hoje a palavra está sendo pregada. Quando essa palavra ela toma conta do nosso coração, para que a gente agir de forma prática lá fora, é o Espírito Santo agindo através do Evangelho. Então a gente não, já contei aqui, né? Algumas pessoas rejeitam a ideia, eu aceitei a Jesus. Não está errado. Quem foi que levantou a mão? Quem foi que foi até o pastor para poder falar que tomou decisão por Jesus? Foi a pessoa, mas ela só tomou esse passo de fé através da palavra do Evangelho e através da ação do Espírito Santo na vida dela. Então ele limita-se a guiar os crentes, é a obra dele, que nós já vimos aqui algumas semanas atrás, e a iluminar seus entendimentos naquilo que ouviu e recebeu do Pai e do Filho, e não de si mesmo. Evangelho de João, capítulo 16. Versículo 13. Então, quem é que faz isso? É o Espírito da verdade. Então, ele nos guia, ele nos ilumina. O que é a iluminação? Iluminação é o entendimento. É uma das coisas que você tem que saber, por exemplo, sobre a Bíblia. Você tem que pedir, ao se debruçar sobre a Bíblia, pedir isso. Iluminação do Espírito para que você possa entender o que está escrito aqui. E ele, logicamente, nos traz esse entendimento. Então, como o ensino divino se encontra nas Escrituras, a obra do Espírito consiste em iluminá-las. Por quê?
que está escrito aqui não é palavra de homem, é palavra de Deus. Nenhuma profecia foi dada por revelação humana da nossa mente, mas foi dada segundo a palavra de Deus, fazendo com que esse ensino seja entendido pelos fiéis. A gente fala, o Espírito Santo age na nossa vida, nos traz entendimento, convicção de pecados, como nós devemos viver e andar em sua presença. E nós, como servos dele, nós obedecemos. Outro livro qualquer. Por exemplo, livros são escritos teológicos, devocionais. Ele tem o mesmo poder que a palavra de Deus? Não tem o mesmo. Por quê? Porque não é inspirado por Deus. Ali são palavras de homens. Pode nos ajudar no amadurecimento da nossa fé? Logicamente. Mas não é base. Base é a palavra. Fonte é a palavra. São complementos que o Senhor levantou homens aí para nos trazer. Né? Às vezes a memória é aquilo que nós não lembramos na palavra. Sim. Realmente não entende. Aí, o que ela fala? Ela coloca culpa em quê? A linguagem da Bíblia. Aí você vai dar uma linguagem mais fácil para ela ler, o que acontece? Ela vem com a mesma reclamação. Ah, não entendi isso, não entendi aquilo. É iluminação do Espírito que nos faz compreender a palavra de Deus. Então, o Espírito é reconhecido pela sua harmonia com as Escrituras. Sabe como é que se conhece um falso profeta, um falso pastor? Ele pode até começar a falar em cima da Bíblia. Mas depois ele sai da palavra, vai para vários lugares e não volta para a palavra. O ensino dele está em harmonia com a palavra de Deus? Não está. Porque a palavra de Deus é que tem o poder está na palavra. 2 Timóteo, capítulo 3, é um texto bastante conhecido aí, que é a realidade. 3,16. Propósito. Lei. Toda a Escritura. Essa palavra aqui quer totalizar tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. Não tem nada aqui que é a palavra de homem. Ah, mas tem geografia. Ah, mas tem matemática na Bíblia. Tem várias questões lá matemáticas. Tem filosofia, tem isso, tem aquilo. Tem. Mas por quê? A Bíblia é um livro inspirado por Deus, que ali inspirou homens para poder escrever e que usou ali do contexto do que daqueles homens viviam. Contexto de pesca, contexto de carpintaria, entre outras coisas. Foi usado. Mas nada foi escrito vindo da mente do próprio homem, da mente do Espírito Santo de Deus. Então, o único critério para discernir o que realmente procede da parte do Espírito de Deus ou de espíritos enganadores é o Espírito falando nas Escrituras. Não tem base na palavra de Deus, não é verdade. Por isso que às vezes a gente diz, a sua opinião não importa. O que importa é a palavra de Deus. E não está errado, não. Se ela é a nossa regra de fé e prática cristã, a minha vida tem que ser vivida baseada nela. Então, a palavra é um instrumento pelo qual Deus dispensa a iluminação do Espírito aos crentes, a nós, vai derramando sobre nós. Todo domingo, ou todo culto, pregação, é o Espírito derramando da sua palavra sobre a igreja. Então, derramar, exatamente. Assim, Cristo fala hoje através do ministro do Evangelho, ou através de uma outra pessoa capacitada para isso.
quando se expõe a palavra de Deus, não imaginações humanas. Então, o Espírito torna eficaz a palavra exposta nos corações do que a ouve, porque aí nós recebemos com fé aquilo que está sendo falado. Então, a palavra não é como um talismã. Lá na academia que eu faço lá, tem um potinho lá, cheio de promessas, aqueles versículos, né, para a pessoa ir lá. Todo dia tem uma postagem lá no Instagram da academia. Ah, promessa do dia. Entre essas coisas assim. São pessoas que usam a Bíblia como um talismã. Sempre que invocado, libera o seu poder mágico. Não é um poder segundo a palavra de Deus. Por quê? A pessoa, ao fazer isso, ela escolhe baseado no seu prazer. A Bíblia fala sobre perdão. Ah, perdoar é difícil demais, eu não vou escolher isso para mim, não. Aí fala sobre um outro assunto, o amor, entre outras coisas. Ah, isso aqui faz mais o meu perfil, isso aqui está mais no meu prazer. Então, vou me agarrar a essa palavra aqui e não vou me agarrar a essa. Está usando a Bíblia conforme o seu próprio interesse. Então, a eficácia da palavra, ao contrário, está totalmente na dependência da soberania do Espírito. Ele é soberano. Ah, mas eu acho que o Luciano está certo em falar isso, e isso, e isso. Então, onde que o Luciano tirou essa ideia? Ah, pastor, acabei de pensar aqui agora, nem li nada não, nem sei se a Bíblia fala isso, se não fala. Ah, então, a Bíblia fala ao contrário do Luciano. Com quem que eu fico? Com a palavra. É por um ato soberano que o Espírito torna a palavra pregada em palavra eficaz. Então nós temos que entender o quê? Primeira coisa, o Espírito Santo é soberano quanto ao tempo. E isso aqui é difícil para nós. Por quê? Quem é que faz a nossa agenda? Somos nós. Então nós colocamos na nossa agenda aquilo que está no nosso interesse. A agenda do nosso coração é pautada naquilo que nós nos interessamos, naquilo que chama a nossa atenção. Por isso, o Espírito Santo é soberano quanto ao tempo. Não, eu que tomo conta do meu tempo. Meu tempo, minhas 24 horas, sou eu que decido sobre elas. Eu vou dormir tantas horas, eu vou trabalhar tantas horas, eu vou estudar tantas horas. E aí a gente fica atropelado. Por quê? Porque a gente quer fazer tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Nós não sabemos cuidar do tempo que nós temos. Aí tem que vir Deus e dar uma chacoalhada aqui. Não é desse jeito que você acha que é, não. Eu sou soberano quanto ao tempo. Como que ele mostra essa soberania? Aqui, ó, por exemplo, livro de Gálatas, capítulo 4. Gálatas 4, versículo 4 a 6. Olha aqui, ó. Vindo, porém, o quê? A plenitude do tempo, deixa eu virar aqui, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então, por exemplo, o que eu vou falar aqui é conjectura minha, não é palavra de Deus. Eu fico imaginando assim, com relação ao tempo. Adão e Eva pecaram. Pegaram Deus de surpresa? Não pegaram. Jesus estava ali. Aí, na minha imaginação, eu fico pensando o quê? Jesus falando com Deus. Pai, deixa eu ir agora. Deixa eu descer agora para poder salvar eles, libertar eles disso. Aí vai lá Deus e fala, opa, não é hora ainda não, meu filho. Espera mais um pouquinho. Aí vai acontecendo. Logo depois, Caim mata Abel. Pai, deixa eu ir agora. Não, meu filho, não é agora não. Aí vem Torre de Babel. Pai, deixa eu ir agora. Não é agora não, meu filho. Aí vem Jacó. Pai, deixa eu ir agora. Não é agora não, meu filho. Depois vem José, né? Vem toda a sucessão bíblica, vem Davi, vem Daniel, vem os profetas, e Jesus lá falando com Deus, Pai, deixa eu ir agora, é o tempo de eu ir lá poder salvar eles, filho. Calma. Aí acaba Zacarias, Malaquias,
tem aquele tempo de silêncio da Bíblia entre o Antigo e o Novo Testamento. Chega no Novo Testamento, Jesus já tinha esquecido, já não queria vir mais. Aí vai lá e Deus fala com ele: filho, chegou a sua hora. Vai lá para salvar o nosso povo. Aí vem o filho na obediência. E agora é minha hora, agora eu vou. É isso que a Bíblia chama a plenitude dos tempos. É o tempo certo. É o tempo correto para as coisas acontecerem. Então nós vemos que Jesus veio na plenitude dos tempos e que o Espírito foi enviado aos nossos corações no tempo exato, no tempo de Deus. Às vezes as coisas não acontecem na nossa vida, por quê? Porque nós, com esse tal de tempo aqui, nós não damos jeito. Nós não damos certo com esse tal de tempo aqui. A gente quer apressar as coisas. A gente quer fazer no nosso tempo, não no tempo de Deus. É até clichê, você talvez já ouviu isso por aí. Toda promessa, ela passa pelo teste do tempo. Então, tem tempo certo para acontecer as coisas na nossa vida. Mas quem é que faz acontecer? O Espírito Santo. Não somos nós. Então, tanto no Antigo Testamento como no Novo, a palavra usada para Espírito é a mesma. Ruá no Antigo, pneuma no Novo, que quer significar vento. E como diz João 3, é o quê? Ele é livre. Ele sopra onde quer. Quando a gente era pequeno, né, que a gente ia soltar pipa, pelo menos eu fazia isso. A gente tentava adivinhar onde estava o vento. Né? Botava o dedo na boca, né? Aí colocava assim, para ver para onde que estava apontado o vento. Muitas vezes a gente errava. Mais errava do que acertava. Mas ele é assim, a gente não vê o vento. Pode sentir. À noite, sentir com força o vento na janela. Balançava tudo. Mas se a gente abre a janela, a gente não vê o vento, a gente só sente. Ele é livre para trabalhar. E é a palavra usada para simbolizar o Espírito Santo de Deus. Sim. Sim. Nunca, não viu nada disso. E se cumpriu. Exatamente. Às vezes a gente está orando por uma pessoa, pela conversão de uma pessoa, da família. Nós morremos e não vemos isso acontecer. Mas acontece depois, quando a gente já foi, né? Acontece depois, a gente não vê. Deus tem um tempo certo dele trabalhar. O jeito é dele, o Espírito Santo que faz. Então ninguém pode controlar o Espírito Santo, pois ele é soberano e controlador de tudo. Nós até tentamos, né? Até dizem por aí que o presbiteriano é aquele que gosta de colocar Deus numa caixinha, o Espírito Santo na caixinha, né? Ele está segurando, ó, não pode soltar o Espírito Santo não, porque se soltar o Espírito Santo, aí vai sair do nosso controle. Mas não tem como fazer isso. Não tem como. Se ele quiser pegar aqui, nos arrebatar aqui, nos fazer se prostrar diante dele, vai acontecer, a gente querendo ou não. É ele que trabalha porque ele é soberano quanto ao tempo. Mas também ele é soberano quanto ao espaço. Se nós estamos aqui, nós não podemos estar em outro lugar. Sábado eu estava conversando com o irmão Paulo, que eu fui numa casa, eu não sei o nome certo, né? Mas era no local que faz sepultamentos. Ali, qual que é aquela região ali, varão? Aquela região ali do hotel? Lourdes. Aí, nunca tinha visto isso. O caixão saía de debaixo do chão, numa mesa. Aí acontecia o culto. O que era o culto? O culto era todo na parede. A iluminação lá do local, né, e os cânticos, eram pessoas cantando, era projeção. Quando pensa que não, aparece um holograma do Jorge Linhares. E ele começa a pregar ali. Não era ele que estava ali. Era uma imagem dele. Mas era num cantinho assim, ó, veio do teto e apareceu. Parecia coisa de filme, fiquei abismado. Falei, esse negócio aqui é coisa de nova era, esse negócio aqui, não é coisa de Deus, não.
Aí ele pregou, quando pensa que não, o caixão foi levantando e entrou na parede. Nunca vi um negócio desse. Jorge Linhares estava lá? Não estava, estava em outro lugar, não sei aonde. Mas ele estava pregando a palavra de Deus ali. É inacreditável o negócio dele. Ele não é onipresente. Nós não somos. Mas o Espírito é. Ao mesmo tempo que ele está aqui, ele está em todo lugar. Atos 16, por exemplo. A gente abre aí do versículo 6 ao 10. Percorrendo a região da Frígio-Gálata, tendo sido impedidos por quem? Pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então, quem foi que impediu Paulo e ali Timóteo a pregar? O Espírito, que os levou para um outro lugar. Mostra aqui que ele sopra onde quer. Atos 8, se não estou enganado, Filipe e eunuco. Filipe estava longe. Quem que mandou ele ir até o eunuco? O Espírito. Ele obedeceu o Espírito. E ali ele explicou a palavra daquele homem. Então a gente vê o Espírito agindo com relação ao espaço. Ele age por meio do seu povo e não de denominações e nem está restrito a elas. O Espírito Santo não é um aqui na igreja presbiteriana e outro na igreja batista e outro na igreja assembleia. A Bíblia diz que é um Espírito só. A gente vê isso na palavra, por exemplo, com os judeus. Eles se achavam dignos de salvação. Os gentios não. Gentio era um povo que não era um povo escolhido. Mas vem o Espírito e age contra a vontade dos judeus. O texto de Atos 11 aqui, por exemplo, é um texto onde ali um véu é mostrado a Pedro com alimentos que o Antigo Testamento condenava. Aí o Espírito fala o que para Pedro? Não amaldiçoe aquilo que o Senhor abençoou. Estava significando o quê? Não deixe de pregar para os gentios, porque eles também são povo de Deus, também podem ouvir a palavra de Deus. Vai ver em Efésios capítulo 2, os judeus chamavam o gentio de povo sem aliança. Um povo que não era merecedor. Aí vem Jesus, quebra a inimizade que havia entre judeus e gentios e salva também gentios. É o Espírito Santo agindo quanto ao espaço. Uhum. Uhum. Contra, com certeza. Direcionamento. Se está na palavra, é direcionamento, exatamente. Porque não trabalha desassociado da palavra. Isso aí. Então, aqui, isso aqui eu postei no meu Facebook. Quando eu usava Facebook, eu postei exatamente isso aqui. Aí veio aquela enxurrada de comentário contra mim. Muitos mudam de igreja porque creem que o Espírito age mais em uma que em outra.
E como se a determinada igreja fosse a causa da ação do Espírito. Isso é o quê? Limitar e desconhecer o poder, autoridade e soberania do Espírito para agir onde, quando e como quer. Eu postei isso aqui, eu tentei até achar hoje, mas não consegui achar. Então, veio gente me apedrejar até... Não, porque lá onde que eu vou, o Espírito age, a gente fala em língua, e é um fogo danado, e isso e aquilo, a gente vê as coisas acontecendo. Mas não é um espírito diferente daquele que age aqui, onde nós não temos esse tipo de comportamento. Sim. Então, algumas pessoas têm essa ideia, que é uma ideia errada sobre o Espírito Santo. Aí estão lá em outras igrejas experimentando, às vezes, da sensação da cabeça delas, da emoção delas, e não do Espírito Santo de Deus. A única limitação do Espírito Santo é determinada por ele mesmo nas Escrituras Sagradas. Se ele disse para não ir, o que eu vou fazer lá? Não vou. Se é para eu ir para a esquerda, eu vou para a esquerda, não para a direita. Isso é obedecer aquilo que ele está falando com a gente. Por exemplo, isso aqui é claro, Salmo 139. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo ao mais alto céu, lá estás. Se vou lá no mais profundo abismo, lá embaixo, lá estás também. Augusto Nicodemos disse que o ateu não tem nem para onde fugir. Porque ele pode mergulhar no fundo de um copo. Lá ele vai encontrar Deus. Ele pode ir no fundo do oceano. Tentar fugir de Deus. Lá ele vai encontrar Deus. Então mostra um poder único e ilimitado. Quem somos nós para poder fazer isso? Quem sou eu para falar que o Espírito Santo, né, ele não age aqui no nosso meio? Ou não age no meio de um outro povo de Deus, de uma outra denominação? O que diz se é o Espírito Santo ou não é a própria palavra. Se o que acontece sai da palavra, nós podemos falar que não é o Espírito Santo, mas se está na palavra, é o Espírito Santo agindo. Terceira coisa, o Espírito Santo é soberano quanto aos métodos. E aqui a gente tem que diferenciar método e princípio. Paulo está aí, acho que é o mais velhinho aqui, não é não? Seu Jaime. Você? Bem mais, né? Então, o Paulo pegou a época que isso aqui, inadmissível, né? Bateria. O Jabá também pegou, né? Contemporâneo. Então, era inadmissível. Guitarra era do diabo. Era rock do diabo. Então, eram métodos que a igreja tentava não usar, achando que estavam se baseando na palavra de Deus. Hoje a igreja diz que a bateria é no centro do altar, toda fechada, ninguém pode tocar, não pode fazer aquilo, é quase um Deus dentro da igreja. Mudou as coisas. São métodos. O método, ele não é eterno, e o método, ele não é inspirado. Deus trabalhava no começo dessa igreja aqui de uma forma. Hoje pode estar trabalhando de outra forma. Um método muda. Os princípios não. O princípio da palavra de Deus, ele é eterno. Agora o método não. O método dele muda, vai mudando com o passar do tempo, não saindo da base da palavra. Ah, o método assim funciona assim, 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 assado. Tem base na palavra? Não. Então, para que eu vou usar isso? Então, o que eu quero dizer aqui que o Espírito Santo é soberano quanto aos métodos? A forma como o Espírito Santo age é variada e impossível de se prever.
Ele pode pegar aqui um dia a gente aqui e nos quebrantar de uma forma que jamais se viu nessa igreja. Porque ele não age através de métodos, ele age através de pessoas. O Espírito Santo está junto com pessoa. O Espírito Santo não está junto com parede, ou está junto com som, projeção, iluminação. O Espírito Santo ele está junto com as pessoas. Então, os métodos são ferramentas para as pessoas cheias do Espírito. E serão eficazes com pessoas e não isoladamente. Deus me encheu do Espírito, eu vou pregar o Evangelho lá no meu trabalho. É a estratégia que Ele está te dando para você fazer. Mas não quer dizer que funcionou com você lá, vai funcionar comigo lá no meu trabalho. No meu trabalho, Deus pode me usar de uma forma diferente, com um método diferente. Mas eu não estou vazio do Espírito, eu estou cheio do Espírito. Então não há método cheio do Espírito, e sim pessoas cheias do Espírito. Mas Deus trabalha do jeito que Ele quer e como Ele quer. Isso não é mérito do método, é mérito do Espírito que age através da pessoa. Olha, Eclesiastes, por exemplo, vamos voltar lá no Antigo Testamento. Capítulo 11, versículo 5. Quem pode ler para nós? A gente não sabe. Mas para tudo que Deus faz, o Espírito faz, tem um propósito. Isaías, lembrando aqui de um texto, Isaías capítulo 55. Versículo 10. Aqui, ó. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Então tem um propósito. O Espírito Santo ele age com propósito. Enquanto ele não cumpre esse propósito, ele está agindo. Então não sabemos as coisas de Deus nem a forma como ele age. Mas ele age. Ele age da forma que ele acha conveniente, da estratégia dele. Porque ele está acima do método. Ele está acima da estratégia. Ele é soberano sobre isso. Em Atos 2, por exemplo, o Espírito desceu sobre os apóstolos em forma de tempestade. Não necessariamente fará da mesma forma em nossos dias. Vai fazer da mesma forma, tem que acontecer o quê? A mesma coisa que aconteceu lá em Atos 2. Vento impetuoso, línguas de fogo. Vai acontecer daquela forma, mas o Espírito Santo está agindo. Ele está agindo no nosso meio. Essa não é a única forma do Espírito Santo agir. Ah, mas a gente podia pedir a Deus que derramasse o Espírito Santo como derramou lá em Atos 2. O Deus pedia a Deus, mas para acontecer daquele jeito lá, tem que ser do jeito que está descrito lá. Não do jeito que nós estamos querendo. Então, já concluindo para a gente poder encerrar. O Espírito Santo é soberano sobre todas as coisas. Tempo, espaço, métodos, pessoas, denominações, sobre tudo e sobre todos. Devemos entregar o cuidado de nossas vidas a Ele, para que sejamos guiados, iluminados e santificados por Ele. Aqui, a gente entrega, mas nós fazemos a nossa parte também. Também há a nossa responsabilidade. Quem é responsável pela santificação? Somos nós. É o Espírito que deixa de mentir? É o Espírito que deixa de roubar? É o Espírito que deixa de falar mal de alguém, fofocar por aí? Somos nós. É a nossa parte, mas nós entregamos a nossa vida à direção do Espírito Santo de Deus, que vai nos guiando em todas as coisas. Andando com Ele, poderemos experimentar o seu poder de testemunhas de Jesus.
Atos 1:8. Recebereis poder ao quê? Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria e todos os confins da terra. É o Espírito Santo que nos dá esse poder, essa autoridade de sermos testemunhas de Jesus. Perguntas aqui, então, para a gente poder encerrar. Vocês têm alguma coisa para perguntar, para falar, complementar aqui? Não? Então vamos seguir aqui, ó. Acabando. Como é descrita a soberania do Espírito Santo em 1 Coríntios 12:11? Vocês abrem aí e tentam me falar aí como é que é descrita essa soberania do Espírito Santo. 1 Coríntios 12. Alguém lê e a gente tenta aqui tirar a resposta. Como que acontece a soberania do Espírito Santo aqui? Mas do nosso jeito? E distribuindo como lhe apraz, como ele deseja, como ele quer. Segunda pergunta, então. Como a soberania do Espírito Santo agiu na formação da palavra de Deus? Vamos, então, para o texto de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Um 21. Como que acontece a soberania do Espírito Santo aí? Falando através dos homens. Não o que os homens querem falar, mas o que ele quer que seja dito. Então não tem, desde Gênesis 1:1 a Apocalipse 22, que eu não sei qual que é o último versículo aqui, de Apocalipse 22. Vou achar aí primeiro que eu, ó, versículo 21. É o Espírito Santo falando. Não são homens falando. É o Espírito Santo de Deus que formou toda a palavra de Deus. Terceira e última pergunta aqui, então. Existe base para alguém dizer que em sua igreja o Espírito Santo age mais do que em outras igrejas? Não existe base para isso. Eu não posso falar que o Espírito Santo que age aqui, ele é verdadeiro e o que age lá é falso. O Espírito ele vai agir como ele quer. Agora, ele nunca vai agir fora da sua palavra. Se estiver acontecendo alguma coisa que está sendo associada ao Espírito Santo, mas que não está na palavra de Deus, aí nós podemos afirmar. Porque são invenções humanas, não é palavra de Deus. Então o Espírito Santo tem essa soberania aí sobre a nossa vida.